Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso aqui. Continuando, então, nós estamos lá em Apocalipse, capítulo 6, o verso 13 de Apocalipse 6, 13. Nós falamos ali, nós estamos vendo, né, ah, sobre essa questão das estrelas, né? Então, o verso 13 diz lá, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por vento forte. Nós lemos ontem Isaías 14. Vamos ler Isaías 34 agora. Isaías capítulo 34, o verso 4 de Isaías. A gente sabe que, e é legal porque quando ele fala essa questão das estrelas, né, da cair do céu, as estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Às vezes a gente percebe assim que nesse momento, a gente não, às vezes eu fico pensando assim, com relação ao exército de Deus que vai cair. Quando Satanás ele se levanta contra Deus, Deus expulsa ele e todos os anjos do céu, ou Deus permite ali que eles fiquem nesse mundo. Eu acho que nesse mundo tenebroso lá que eles ficam, o segundo céu, e aí quando Jesus volta, esse segundo céu deixa de existir. Por que deixa de existir? Porque Satanás vai ser preso e os anjos dele todos já vão ser presos também. Ou seja, não adianta só prender um, tem que prender todo mundo, né? E aí Deus prende todo mundo, o exército que ele criou, que infelizmente pecou contra ele, e aí ele expulsa desse mundo que eles criaram, que é o inferno, e aí eles são expulsos de lá, ou ficam presos ali. Jesus tem as chaves do inferno, então ele pode simplesmente prender quem ele quiser ali naquele lugar. Isaías 24, 18, vamos lá, Isaías 24, 18, 20. Esse é um pensamento, né, com relação ao exército de Deus, as estrelas lá. Deus vai fazer algo tão espetacular que nesse dia aí, o dia vai ser complicado para tudo, né? Então, o verso 18, ele diz assim, quem fugir ao grito de terror cairá na cilada. Quem sair da cilada será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus. Tremem os alicerces da terra. A terra se despedaça. A terra se rompe em destroço. E a terra é violentamente abalada. A terra cambaleia como um bêbado. Balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Então está falando aí o desfecho da Babilônia ali e o preço que a terra, os moradores da terra vão pagar por causa desse pecado aí. É, é, Além dos terremotos, maremotos, vulcões entrando em erupção, tudo junto, pega ali o círculo do fogo. Imagine todos eles entrando em erupção e é a área mais ativa, mesmo aqui no meio do Atlântico, que tem o dorsal do Atlântico, entrando em erupção de uma maneira violenta. Então, assim, tudo vai ser um caos. Jó 38:7, tudo isso para falar sobre essa questão do dia do Senhor, e a gente vai ver. Né? Aqui a gente está indo para o final dos 7 anos, né, da grande tribulação, e vai ser algo sem precedentes. Jó 38, verso 7, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam.
Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando do ventre ele rompeu, quando vesti de nuvens em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras, é Deus falando aí. Ou quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Né? Aqui as suas ondas orgulhosas serão interrompidas. Você já deu ordens da manhã. É legal quando Deus fala até aqui você pode ir. Eu creio que a humanidade ela pode ir até esse sistema solar aqui. É porque esse sistema é onde Satanás tem autoridade. Ou seja, a estrela da manhã, Satanás, que é comparado também à estrela da manhã, é responsável pelo sistema solar. Ele conduzia essa estrela. Ao cair, Deus tirou dele e entregou para Jesus. Mas o príncipe desse mundo ainda é Satanás, até que Cristo ponha debaixo dos seus pés os seus inimigos, como diz o Salmo. Aí Deus continua, você já deu ordens amanhã, ou mostrou alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra forma, toma forma tal como um barro sob sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios ela nega, é negada a luz, e o seu braço erguido e quebrado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Então, assim, o Espírito de Deus está em todo lugar. As portas da morte foram mostradas a você. Então, ali você viu as portas das densas trevas, você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Responda-me se é que você sabe. Então, assim, aí ele continua o discurso, né? Deus continua. Então, a gente vê aí, ele já foi nas portas da morte lá, buscar Jesus, ressuscitou Jesus. Deus nunca teve preocupação com nada, porque ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Esse texto de Jó é bem legal. Voltando em Isaías 13, 10, vamos lá para Isaías capítulo 13, verso 10. Então, nós temos essa questão das 13, verso 10. Ó, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascerá, e o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos. E aí ele continua, deixa eu ver aqui. Opa. E a terra se moverá do seu lugar. Lá, tornarei mais escasso, e humilharei o orgulhoso, o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira, como a grandeza perseguida. Uma coisa importante, quando ele fala assim, a escassez do homem, né? A, a demografia, ela já mostra que, com exceção da China, que algumas cidades lá têm 150 homens para cada mulher, são poucas, mas ainda tem. Com exceção da China, todos os outros países, a densidade demográfica é mais mulheres do que homens. Então, tem uma quantidade de mulheres. Em BH, a densidade demográfica é de 8 para 1, né? 8 mulheres para um homem. Algumas cidades do Nordeste, aqui no Brasil, é de 13 mulheres para um homem. Então, assim, tudo que Deus fala, a escassez dos homens está cada vez maior. Além disso, tem
né, essa questão do gênero, tudo, essa mudança, né, que acaba diminuindo ainda mais. O mundo caminha para para um, para uma ida sem volta da ira de Deus, né? Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. E todo aquele que for capturado será traspassado. Todos que foram apanhados cairão à espada, né? Aí ele vai continuando, mas a questão que a gente vê é que essa política agora de imigração, ela está muito acendeu, né? Os Estados Unidos, o presidente Trump acendeu de novo esse xenofobismo aí, esse ódio pelo imigrante, e ele fica crescente aí. Então, assim, começa um país, os outros acabam indo achando que pode fazer também, e aí começa a perseguição dos imigrantes aí. Por isso que quando o anticristo voltar, quem estiver fora da sua terra, né, com certeza será preso, tudo. Então, vai ser uma questão de sítio, né? Igual quando teve as guerras, Primeira e Segunda Guerra. Os japoneses que estavam aqui no Brasil, grande maioria foi preso, né, durante a guerra, ficaram é, presos mesmo, ou confinados em algum lugar. E isso é muito comum quando um país declara guerra com o outro. Todo mundo é culpado, até que se prove o contrário, né? Então, durante a guerra, o esquema muda um pouco. Continuando aí, vamos lá para Daniel 8:10, só para terminar essa parte das estrelas. Daniel capítulo 8, verso 10. Daniel 8, verso 10. Cresceu até alcançar o exército dos céus e lançou na terra parte do exército das estrelas e o pisoteou. Ele está falando, tanto cresceu, ele está falando de Satanás, né? Que chegou a desafiar o comandante do exército, ou seja, desafiou Jesus. Satanás sempre soube que não poderia desafiar Deus, mas por algum motivo ele achou que poderia desafiar Jesus, né? O comandante do exército de Deus, que é o Senhor Jesus. Suprimiu o sacrifício diário, aí o anticristo, né? Oferecendo o comandante, e o lugar do santuário foi derrubado. Aquilo que nós falamos, o falso profeta vai ajudar o anticristo a colocar um templo em Jerusalém, e ele vai sentar lá, o anticristo, e vai é, ser direcionado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Na metade da grande tribulação, o anticristo vai ser ferido com uma chaga mortal, e aí ele acaba buscando aí, né, derrubar a tudo que se pronuncia sobre Deus. O verso 14, vamos lá para Apocalipse 14, antes da gente chegar mais para frente. O verso 14, ele vai dizer assim, Apocalipse 6, 14. O céu recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. É aquilo que a gente já falou, né? Essas montanhas aí serem todo o relevo do planeta vai ser modificado, né? A crosta terrestre vai passar por uma movimentação aí como nunca antes. E o céu vai se recolher. A, Deus vai expulsar aí alguma coisa, vai fazer. Até o brilho, grande parte das estrelas que nós vimos, estamos enxergando hoje, já estão mortas. A única coisa que a gente vê é a luz dela, que ainda existe. Ou seja, a estrela já morreu há alguns milhares de anos, mas a gente consegue enxergar por causa do tempo que a luz leva para atravessar o universo. De repente, nesse momento, as luzes vão se apagar. Isaías 34, verso 4, vamos lá para Isaías 34, verso 4. Deus vai recolher
o exército dele que caiu, não tem por que existir mais a luz dessas estrelas, porque uma vez que se rebelaram contra Deus, Deus vai tirar o direito delas de brilhar. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o seu exército, né, cairá como folhas secas da videira e da videira, né, secas da videira e da figueira. Quando a minha espada ele continua a se embriagar nos céus, né, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que separei para destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, de sangue, e aí continua aí, né? Gordura de sangue de cordeiros e de bodes, gordura de rins e carneiro, pois o Senhor exige sacrifício em Bósra, e é grande a matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens, os novilhos, com os touros, e a terra deles ficará ensopada de sangue, e o pó se encharcará de gordura, pois o Senhor terá, e continua, o seu dia de vingança, em um ano de retribuição, para defender a causa de Sião. Então ele fala aí do último ano da grande tribulação, né, dos 7 anos, esse vai ser o pior ano, o último vai ser um ano só de destruição e vai ser o fim, né? Isaías 40, 12 também fala sobre isso. Isaías capítulo 40, verso 12. Todo o livro de Isaías ele é bem profético também. Isaías capítulo 40, verso 12. Quem mediu as águas das conchas na mão, ou com palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro instruiu? Deus pergunta e definir limites para o Espírito é uma coisa assim que querer colocar Deus numa caixinha. Tudo aquilo que a gente estuda e lê, a gente entende, mas uma coisa tem que ficar clara: nós temos uma limitação muito grande. O Espírito Santo nos revela muita coisa, Deuteronômio vai falar isso, né? Há coisas que são encobertas e há coisas que são reveladas. O que é revelado, nós temos a palavra de Deus, há um direcionamento, já tem até uma interpretação do próprio autor dos livros, né? É só juntar as peças aí, não é muito difícil, porque Deus já o revelou. Mas existem coisas que são encobertas, né? E limitar o poder de Deus, limitar isso já é um erro muito grande. Dizer como Deus age, né? Deus age assim. Quando o Espírito Santo desceu, tudo que a lei produzia perdeu o valor. Por quê? Agora a gente não peca porque a lei diz que não pode pecar. A gente não peca porque o Espírito Santo nos constrange a não pecar, porque o nosso prazer está na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite, né? E como diz o Salmo, nós seremos intencionais, ou seja, não parar na roda dos escarnecedores, não andar no conselho dos ímpios, não se detenha, né, no caminho dos pecadores. Antes, né, nós buscamos aí a palavra do Senhor, como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, assim, o Salmo 1, ele diz, Josué vai falar isso, né? 8, medita no Senhor e vai prosperar o seu caminho. Então, o nosso papel é esse. Aí ele diz assim, ó, quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Então, na verdade, as nações são como gotas sobre um balde, que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança.
As ilhas para eles não passam de um grão de areia. Gente, Deus criou o universo. A Terra, o planeta Terra no universo é insignificante. Imagine o ser humano na presença de Deus. O olhar de Cristo para nós, né, é um olhar de misericórdia. Ele poderia ter se recusado a morrer por nós, mas, ao contrário, ele aceitou e veio, né, porque Deus amou o mundo que entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a palavra de Deus nos direciona a isso. Isaías vai dizer, legal Isaías e Jó, porque a maioria dos textos de Jó, ele fala da grandeza de Deus e a insignificância do homem, né? Então, quando a gente lê Jó e alguns textos de Isaías, né, a gente vê a nossa insignificância diante de Deus, né? E falar de Deus até, às vezes, eu vejo assim, por isso que a gente não pode falar de Deus, tem que falar o que Deus tem feito na nossa vida, né? Porque muitos teólogos aparecem aí sobre teologia para algum propósito que às vezes é mais mundano do que espiritual. Mas quando nós falamos o que Jesus tem feito na nossa vida, isso é a realidade, né? E aí, como diz o ditado, contra fatos, né, não há como discordar. Vamos voltar lá, capítulo 15, aí. Então aí o céu vai se recolher, porque Deus tem essa autoridade. E como nós falamos, bem provável, meu entender, não quer dizer que seja isso, né? Eu acredito que essa questão, é, hoje, mesmo as estrelas que caíram, o verso 15, né, de Apocalipse 6,15. Apocalipse 6,15, né, gente? 6,15. Mas só para terminar ali, eu acredito que, como um terço dos anjos caíram do céu, e essa estrela vem na eternidade, vai chegar num ponto em que ela simplesmente vai parar de brilhar. E eu acredito que seja na tribulação, Deus simplesmente vai erradicar a luz dessas estrelas que caíram, né? Então, o universo vai perder o seu brilho, né? A gente olha hoje, lembrando que a gente já fez mais ou menos o cálculo aí dos anjos que caíram aí, nós estamos falando de bilhões de anjos que caíram, infelizmente, né? Ah, não, é muito anjo caído. Então, imagine essa luz parando de brilhar. E o verso 15 aí, vamos lá. Então, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E aqui eu acho interessante porque esses bunkers aí que eles constroem para se houver uma guerra mundial, tudo, o homem só não está calculando, essa que é a questão. O diabo, ele sempre mente, né? Mesmo falando a verdade, ele é um mentiroso. Por quê? Porque realmente esse povo, esses líderes mundiais, esse pessoal que tem grana aí, né? Aquele menino lá que construiu o do Facebook lá, construiu um banco gigante, né, numa ilha dele lá, para que se houver uma coisa que eles não sabem ainda é dessa questão do ajuste de Deus, né? Eles realmente acreditam que uma casinha vai conseguir impedir de Deus fazer uma rachadura e eles morrerem soterrados no buraco que construíram, né? O homem, ele faz o cálculo, o pecado, ele é assim, quando o homem calcula o preço do pecado, ele se esquece que é bem menor do que realmente vai ser.
Então, eles se preparam para uma guerra mundial, calcula lá os engenheiros quanto de peso, de pressão e de radiação, mas não consegue calcular uma acomodação geológica aí, e quando uma acomodação dessa, né, aí já era. Só uma super onda lá já destruiu uma ilha, né? E aí tem que saber se essa ilha é capaz de suportar o peso da água e infiltração, né? E a pessoa acaba morrendo ali no buraco que construiu. Tudo isso aí, por isso que a gente tem que pensar, né? É, quando chegar esse dia, só misericórdia de Deus na vida dessas pessoas que ficarem aqui. Graças a Deus, porque eu creio que a igreja não vai estar, mas quem estiver será um peso doloroso. Segundo Pedro 1:4, vamos lá para segundo Pedro 1:4, e a gente vai ver sobre essa questão aí dos reis aí. Os poderosos desse mundo que hoje detêm o poder, ai destes, né, que acredita que a corrupção vai ajudar eles no final. Segundo Pedro 1:4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, citando Gálatas, capítulo 5, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então, Pedro vai orientar a respeito do nosso papel, né? Uma vez que o verso 15, ele fala os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, né? Todo escravo, todo livre. Então, assim, com piedade, a fraternidade, amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, e isso é algo que pode ser intencional, ou seja, uma vez que o Espírito Santo existe em nós, ela pode aumentar. Faz com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se isso não for intencional em nossa vida, nós vamos nos tornar infrutíferos, né? Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, né? Eu vejo os políticos assim, a gente acompanha e eu falo, meu Deus do céu, não é possível que a gente vê essa situação e um corrupto ajudando o outro corrupto, né? Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, assim, nos nossos dias nós temos vendo aí o povo evangélico se envolvendo em um caminho meio complicado, sem volta aí, né? A, o evangélico na política tem deixado muito a desejar. E a gente olha assim os acordos e os conchavos, né, como uma prostituta que se vendeu por um pedaço de pão, como diz Isaías. Por isso, né, Paulo também vai citar isso, né, em Coríntios. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Né? Pois dessa maneira, né, só para terminar, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É? Então, o cristão que deveria votar contra o jogo, libera o jogo, né? Eu vejo assim, entre outras coisas, e aqui a gente fala, né?
O discurso moralista não vem de Jesus. Jesus não tinha um discurso moralista. Ele tinha a palavra de Deus, né? Porque aquilo que a gente fala que não deve fazer e faz, né, como diz Paulo, acaba sendo a nossa pedra de tropeço. Então a gente tem visto isso aí, que Deus nos ajude a só testemunhar o Evangelho de Jesus, ficar longe das coisas do mundo e o mais importante, não lutar com as armas do diabo. Deus já nos deu as armas, né, que é a oração. Parece que ela demora um pouco, mas ela funciona para sempre. O cristão não milita a não ser pelo Evangelho da Graça. O cristão não faz baderna nem discorda. O cristão não agride, não ofende, não xinga. O cristão simplesmente fala do amor da graça de Jesus. O cristão não bate, ele estende a mão. Como diz o Evangelho, nós somos o Evangelho da bacia e da toalha, aquele que dá o rosto para levar o tapa da segunda vez. Ou seja, que dá a face, que dá a capa, que anda segundo a milha. Esse é o papel do cristão. Então, todo esse texto aí, nós vemos que um dia Deus vai cobrar, e vai cobrar caro. Que Deus nos livre de ser enganados pelo nosso próprio coração, porque é do coração que procede tudo que é ruim, tudo que é enganoso. Enganoso é o coração mais que qualquer coisa, como diz o Evangelho. Amém? Aí, segunda-feira, a gente continua para terminar aí esse capítulo, para entrar no capítulo 7. E aí eu vou falar um pouquinho desses 6 selos que a gente já abriu. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por esse dia, que o Senhor realmente nos oriente a estar atentos, a ser intencionais, como o Aguinaldo orou também hoje, Pai, que o Senhor possa nos dar discernimento para recusar todas as mentiras que o inimigo tem lançado. Nos dê um dia abençoado. E se hoje for o grande dia da tua vida, que o Senhor nos encontre, ó Deus, preparados para subir aos céus e viver eternamente contigo. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia, viu? Fique com Deus aí em nome de Jesus.